Nosso destino hoje é Itapira, interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Uma região recortada por montanhas e coberta pelo Cerrado e Mata Atlântica. E é neste cenário exuberante que vamos encontrar o nosso destino. Sejam bem-vindos à nossa primeira visita ao Aras das Mangueiras, berço do puro sangue lusitano, conhecido como o cavalo de sela mais antigo do mundo. O lusitano é muito versátil. Sempre selecionou as melhores matrizes, os melhores garanhões. E encontrei a modalidade de equitação de trabalho. Mas a paixão pelo esporte, pelo cavalo, foi além. Trouxe vitalidade, uma força interior. Vou fazer 71 anos. Eu sinto motivação para fazer as coisas. E minha cabeça continua a mesma que eu tinha quando eu tinha 20 e poucos. Então, eu tenho um carinho muito grande por isso tudo. Valéria, tudo bom? Geraldo, Valéria. Muito prazer. Você tá bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Muito feliz de estar aqui e pelo que vi já tudo muito lindo, né? Estou aqui já há 32 anos. A administração do Aras, o proprietário gerencia paralelo à carreira jurídica. É sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do país. São 360 advogados e ao todo quase 700 pessoas trabalhando. Uma engrenagem gigante que num determinado momento... Minha rotina era muito agitada, era algo em torno de 16 horas por dia. O estresse era tanto que Geraldo se viu no fundo do poço. Aos 40 anos de idade, foi o momento que eu acordei porque eu estava ficando com burnout, aquelas coisas que muita gente hoje tem. Foi aí que o cavalo surgiu como uma válvula de escape, resgatando uma paixão de criança. A minha origem é da cidade, nascido em São Paulo, férias passava em estâncias, assim, de água mineral como Águas de Lindóia, Campos Jordão, e meu pai, como era uma pessoa que gostava de cavalo, ele sempre queria andar a cavalo e me levava. Então meu gosto pelo cavalo começou com esses primeiros contatos, cavalo de aluguel. E foi essa memória afetiva que levou o advogado a adquirir esta área e construir o Aras das Mangueiras. Eu desenhei tudo que está aqui, foi feito por mim, os meus desenhos e um mestre de obra, que se tornou um grande amigo meu. Eu fiz isso aqui não para ter projeção social, que eu não preciso, não para ganhar dinheiro, que graças a Deus eu ainda me viro. Eu fiz isso aqui para mim. A paixão dele é muito grande pelos bichos, pelo Aras dele, por tudo que ele tem e construiu aqui. Isso aqui é a vida dele, né? Eu acho que por ele ficava aqui 7 dias na semana direto, sem precisar voltar para São Paulo. Vem aí é Venturoso das Mangueiras, o cavalo mais premiado do Aras. É filho de Luar das Videiras, um divisor de águas na vida do criador e da raça no país. Eu acabei tendo a sorte de conhecer uma senhora de origem de pais portugueses
que me conheceu num leilão, a gente se deu super bem, e ela me convenceu a levar o meu primeiro garanhão, que era o Luar, para ir Pica Paulista para treinar adestramento clássico. Na época não tinha acho que 1 ou 2 cavaleiros lá que usavam o andaluz, mas ninguém dava muita importância, e esse meu cavalo, na primeira prova, que era a Copa 1000, que era uma prova muito importante, o cavalo ganhou a prova. Competitividade que Venturoso herdou do pai. O Garanhão acumula títulos na modalidade de equitação de trabalho na ABPCL, Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Puro Sangue Lusitano. Também foi campeão em provas de adestramento. É o atual bicampeão nacional na série principal da ABET, Associação Brasileira de Equitação de Trabalho. É um cavalo que está competindo, está ganhando tudo. A equitação de trabalho é uma modalidade que nasceu na Europa, mas vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e consiste na simulação de obstáculos na pista que se repitam no campo, como é o caso de uma porteira. Não se trata apenas de passar pelo obstáculo, e sim seguir o regulamento. Se posicionar paralelo à porteira, ficar imóvel até o cavaleiro abrir a cancela. Depois recuar. Se posicionar lateralmente, ficar imóvel novamente até o cavaleiro fechar a cancela. Então, na verdade, tudo que está aqui tem a ver com o dia a dia do cavalo no seu trabalho. Sim, a gente justamente trouxe esses obstáculos baseados em obstáculos que você pode encontrar no campo e para mostrar que o cavalo está treinado para fazer esse obstáculo sem se assustar. Lembrando que a primeira etapa da modalidade de equitação de trabalho é o ensino. Aqui o cavalo apresenta uma sequência de exercícios, chamada de reprise, movimentos que vêm do adestramento clássico. O que vamos ver agora são exercícios que fazem parte da maniabilidade, outra etapa da equitação de trabalho. A galope, uma mão só. O obstáculo número 1 é o redil, e não pode derrubar aquela parte lateral que está no chão. Faz aí a meia pirueta, entra a galope na outra mão. Normalmente no interior daquele círculo nós colocamos galinha, ganso, que seja animal, para mostrar que o cavalo passa tranquilo, não se assusta de passar num redil. Vai fazer uma troca no pé agora. Tudo isso sempre exercitando movimentos que vêm do adestramento. Por isso que a equitação trabalho tem as três etapas. A primeira etapa é o adestramento, que a gente chama de ensino, que é igual ao adestramento clássico. E depois você vem para a pista de obstáculos, que você precisa utilizar exercícios que você fez lá, aqui. Por exemplo, quando você faz aqueles 2 tambores, você tem que fazer os tambores, o círculo correto em volta dos tambores. Isso você tem que fazer no adestramento clássico. O próximo obstáculo é esse L que está aqui no chão. Aqui a gente tem 10 obstáculos. Isso é padrão, varia de... E você pode chegar a ter 14, 15 obstáculos. Aqui nós montamos essa pista para demonstrar para vocês, mas dependendo da categoria do cavaleiro e do cavalo, você vai aumentando o número de obstáculos. Ele vai pegar aquela vara no tambor, vai pegar uma argola, vai pegar uma segunda argola, e vai depositar no outro tambor. Tudo a galope. E quem determina a programação, a reprise, como é que vai ser? Veja, a reprise é feita pela nossa associação, a associação chama-se ABET, Associação Brasileira de Equitação Trabalho. Nós constituímos justamente para poder desenvolver a modalidade, e as regras da associação vêm também da Associação Mundial.
Então o primeiro cavalo que vocês viram aqui hoje, o Venturoso, que faz a série principal, todos os exercícios que ele faz, tanto no ensino como aqui na maniabilidade, são exercícios definidos pelo regulamento da WAWE, World Association for Working Equitation. Agora, os outros, nós é que criamos aqui localmente, mas com vistas a que os cavaleiros vão gradualmente progredindo, cavalo e cavaleiro, para chegar justamente nessa modalidade principal. Então isso que é uma coisa muito interessante na equitação do trabalho. Você tem toda uma, digamos, uma carreira para ir se aperfeiçoando na arte de equitar o cavalo, porque isso aqui, se você não tem uma boa equitação, você não faz. Ele vai parar, pegar aquele copo, vai recuar na diagonal para sair de um lado, ó, na diagonal outra vez, tudo de ré. Olha, e coloca lá, e o cavalo para retinho, imóvel. Ó, sai, já sai a galope. O principal, controle de perna, assento, você vai usar todo o seu corpo na parte de adestramento. Então assim, você tem que estar sempre em conjunto com o cavalo. Não adianta você às vezes quicar, vamos dizer assim, quicar contra um cavalo no assento e você vai estar sempre brigando contra as ajudas dele. Isso vai tornar cada vez mais difícil a sua montaria com o cavalo. Então você vai juntar a perna, assento, todo o seu tronco, o corpo, e aí o que sobrar você pega na rédea, que geralmente é o menor. Todos os cavalos a gente treina para outras pessoas poderem montar. Então assim, não é só para a gente competir. E ele realmente, atualmente, ainda é o cara na principal aqui no Brasil. No dicionário, venturoso significa, entre outras coisas, sorte, afortunado, feliz. Tudo a ver com o garanhão que surpreendentemente chega aos 24 anos na ponta dos cascos. Eu quero ser uma vovó ativa desse jeito também, porque o cara, ele é... Nossa, ele tá super bem de saúde, uma cabeça muito boa. E um cavalo que aceita todo tipo de montaria. Até hoje eu vi todas as pessoas que montarem nele montarem super bem. O número 8 é uma série de trocas de pé. Nesse exercício, a figura de um S. São serpentinas. O cavaleiro costura as balizas, fazendo as trocas corretas. Primeiro vai o pé, aí depois vai a mão. Esse cavalo teve uma boa formação óssea, ele não foi explorado mais do que ele pode, então ele teve uma preparação para chegar nisso. Agora o número 9 é uma ponte, muda totalmente o piso, e o cavalo tem que demonstrar tranquilidade para passar a ponte. O número 10 são os 3 tambores lá, sempre com as trocas. É impressionante, porque você vê só uma mão, o que é isso? É perna, é assento e perna. A mão é neutra. Formar um campeão é muito difícil, mas você manter um cavalo atleta é muito mais difícil. O pessoal fica impressionado com a vitalidade dele e é espetacular. Assim como o temperamento do garanhão, de fato muito manso. Ele gosta, né? Eu nasci apaixonada por cavalo, desde criança. Até tem um fato curioso assim na minha família, o meu avô paterno, na Primeira Guerra Mundial na Alemanha, ele cuidava dos animais que vinham dos campos de batalha. Então eu acho que eu herdei isso já dele, né? Sou apaixonada pelo que eu faço, é o que me move. Tive muita sorte de conseguir atrair pessoas com a mesma vibe, né? Pessoas que olham para o cavalo com essa troca de energia boa com o cavalo. Vamos agora então ver os piquetes, conhecer a manada, os potros e como é feito o manejo por aqui. Eu tenho atualmente 2 piquetes para éguas de cria,
enquanto elas estão gestando. Eu faço rodízio, tem espaço para rodízio, e quando elas criam, elas ainda estão com os potos ao pé, e quando vai desmamar, eu trago as éguas aqui para baixo, para piquetes que eu tenho menores, para poder desmamar tranquilo, e aí eu vou dividindo. Até uns 2 anos de idade, assim, dá para manter junto. Depois dos 2 anos, você tem que separar macho e fêmea, porque já começa um pouco de atitude. Tem, entre os machos, às vezes você já vai ter alguém que já tem um pouco mais de atitude de garanhão, e às vezes você tem até fêmea que com 2 anos começa a já ter cio. Então aí você tem que separar. Vocês veem a docilidade dos animais. São fêmeas de 2 anos de idade. Quer dizer, não foram domadas, nada, mas é a história da gente ter o contato diário com elas. Então elas gostam do contato. Para a equitação de trabalho, o criador utiliza no Aras garanhões como o Venturoso, Ícaro e Colírio, que tem 1,60 m de alçada. Já para o adestramento, animais mais altos, como o Ibérico das Mangueiras, que tem 1,70 m. Mas é um cavalo de uma dimensão, uma musculatura e um temperamento impecável. O Ibérico é onde a gente bota maiores fichas, até porque exportamos ele, quer dizer, ele é meu ainda em parceria com um amigo meu português. Nas imagens de celular, a estreia do Garanhão com a cavaleira Mafalda Galiza Mendes, em Ponte de Lima. Para mim, uma grande satisfação. É o cavalo que vai estar mais na vitrine. Ibérico é filho de Zuelo, um garanhão importante que Geraldo conheceu na Europa e sempre desejou ter. O cavalo estava sensacional. Aí ele olhou para mim e falei, você continua não querendo vender? Ele falou, não vendo, mas para você, quer levar sêmen, pode levar. Eu trouxe 6 ampolas, né, 6 palhetas, né, para servir as éguas, e os 6 produtos que eu tirei foram de primeiríssima linha. O Garanhão Baio que vem aí é outro exemplo. O Ícaro das Mangueiras é um cavalo de 11 para 12 anos, novo, considerado novo, e eu tô com ele, se eu não me engano, desde 2018, quando eu comecei a competir, desde as categorias iniciantes. E de lá para cá, todos os campeonatos que ele entrou, todos ele ganhou. Então é um cavalo que tem já uma trajetória de campeão. De volta aos piquetes de Potrancas, a terceira geração do cavalo. Ela já está com 1,73 m. É filha do Zuelo com a égua chamada Jubarte. É um cruzamento que deu animais enormes. A irmã própria dela é a Ópera, que está prenha do Venturoso, e tem 1,80 m. Sem perder a característica do lusitano. Tão importante quanto a genética é o que entra pela boca. Jefferson é o responsável pelo programa nutricional do Aras. Temos que conhecer a realidade de cada lugar, né? Cada lugar tem uma pastagem diferente, cada pastagem vai oferecer uma nutrição para o animal, porque o principal é ver qual é a fonte de volumoso dele. E aí nós vamos complementar essa dieta com a ração mais adequada, se for um cavalo de esporte, a intensidade de trabalho desse animal. Se é um potro que fase de crescimento que ele está,
é uma égua de cria, que fase de gestação, lactação. Então a gente precisa conhecer a individualidade de cada propriedade. Observem como em cada piquete existe uma lanchonete. São galerias que separam um coxo do outro. Geraldo explica que assim todos comem igual e ninguém rouba a ração do outro. Mas a pergunta que não quer calar: de onde um advogado totalmente urbano trouxe esse know-how? Um dos clientes do escritório, chamava-se, já não está no Brasil, chamava-se King Ranch, que é, digamos, quem trouxe para o Brasil em 1953 o cavalo quarto de milha. Eles que introduziram o quarto de milha no Brasil, junto com o gado Santa Gertrudes. Uma família texana com uma cabeça muito aberta na época. Eles queriam levar esse gado para vários países e acabaram comprando propriedades em vários países. Na América do Sul compraram Venezuela, Argentina e Brasil. E eu comecei a atendê-los, eu era um advogado muito jovem, né? E isso, sabe, entrou em mim, porque eu gostava, né? Estava guardadinho. Estava guardadinho, aquilo lá floresceu, né? E eu continuei a atendê-los, aí eu decidi montar o meu próprio escritório, eles foram comigo também, e chegou num ponto, a minha relação com a família era tão boa, que o presidente, que era um senhor americano, se aposentou, retornou para os Estados Unidos e a família pediu para eu tomar conta do negócio deles no Brasil. Eu aprendi muito na convivência que eu tive por 7 anos tocando o King Ranch no Brasil. Então lá eu aprendi a mexer com cavalos. Realmente aprendi a mexer com cavalos. Depois de um tempo, o King Ranch decide encerrar suas atividades no Brasil. E foi aí que Geraldo se deu conta. Eu percebi que não ia dar mais para ficar sem essa vida rural e com os cavalos. Agora alimentar um que tem 24 anos. Além das características que nós visuais, perca de musculatura, uma linha de dorso mais acentuada, entre outras, eles têm alterações fisiológicas também, né? Alterações de dentição, alterações de digestão, tem algumas situações onde ele tem uma digestibilidade piorada. Então são situações que a gente precisa ter muito cuidado. E com isso a gente tem que levar um alimento de muito melhor qualidade para ele. Então temos que diminuir a quantidade de amido, porque a fermentação já não faz tão bem para ele. Temos que melhorar a qualidade de fibra para esse animal, porque ele já não vai ter uma mastigação tão bem elaborada. Então, muitos cuidados que nós precisamos ter com os animais idosos, com certeza. O pessoal chega então ao piquete onde está Verso. Isso é muito importante, do animal chegar no momento da ração e já ter o consumo dele, para essa ração não ficar no coxo muito tempo, às vezes um problema de o cavalo como está no campo, uma umidade, não sobra nada. Eles limpam o prato, a palatabilidade é muito boa. Sim. Você vê, ó, o cavalo come tudo. E uma quantidade pequena, né, Geraldo? Isso a gente estava falando, não precisa uma ração de boa qualidade, a gente não precisa estar com uma quantidade grande de ração. Ele sempre tentou, de uma maneira assim muito profissional, fazer com que os animais tivessem as melhores condições possíveis para que mostrassem geneticamente a potencialidade, né? Cuidado e carinho que o Aras das Mangueiras tem também com os animais alojados. Desirê que o diga, é uma das mimosas de Rosvita, responsável pelo condicionamento e treinamento dela. O comando é para sair ao passo, mas com os comandos de voz, Rosvita chama a atenção. Passo. E Pede o trote e em seguida... né? Ela... Ó. E mais daí, Isso. Vou fazer ela dar uma virada, tá? Pronto. E opa.
Concluído o trabalho por hoje, Desirê vem em direção à Rosvita. Quer a aprovação, o carinho da professora. Comportamento que mostra que o Aras das Mangueiras oferece muito mais do que uma boa estrutura, o que faz toda a diferença para quem busca o melhor para o seu cavalo. Foi o caso da proprietária da Desirê, que é a Aline. Foi o caso da Ana Carolina com a hematita, que é por sangue inglês. A gente também tem um BH, da Márcia. E assim vai. Então a gente acaba atraindo gente que tem o mesmo, digamos, mesmo pensamento em ter um cavalo. Aos 3 anos de idade, eu escolho e vejo quais que têm maiores características para esporte. Aí eu desço. Eu desço para começar a fazer trabalho de chão. Aí você vai vendo como vai ser o desenvolvimento do bicho, se ele está se adaptando bem, se ele está aprendendo bem, ou às vezes tem alguns cavalos que têm um pouquinho mais de dificuldade, às vezes demora um pouquinho mais e outros um pouco menos. O Rafaelo, dos potros da idade dele, foi o que se destacou e eu trouxe para começar a mexer. O temperamento dele é irretocável. Segundo, que ele é muito bem conformado. É um cavalo extremamente equilibrado e isso mostra que vai ser um cavalo muito bom para montaria. O Isabel é o cavalo que as pessoas costumam dizer que é o da Princesa Isabel, que tem o olho azul. Geraldo e Luiz se conhecem de longa data. Luiz trabalhou como veterinário no Aras e acompanhou todo o empenho do criador para divulgar o cavalo lusitano, inclusive as 2 gestões dele como presidente da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano. O Dr. Geraldo sempre foi um incentivador da raça, né? Um apaixonado. Foi um dos pilares da raça no Brasil, né? O lusitano é muito versátil. Ele faz o adestramento. Hoje, se você for na Hípica Paulista, a grande maioria é lusitano. Chegou o momento. Sempre gostou de equitação, de montar, e ele sempre procurou qualidade. O Aras aqui ele tem desde da cobertura até a venda, né? Eu tenho muita gente de fora comprando cavalo comigo, dos Estados Unidos. Então, eu gosto de vender para aquela pessoa que vai continuar dando um tratamento bom. Então tem lazer, tem o cavalo que vai para o esporte, gosta só de passear de final de semana, quer fazer prova, não quer fazer prova, quer criar, não quer criar. Então, assim, é aberto para vários caminhos, assim, dentro do cavalo, né? Sempre teve muitas clínicas aqui no Aras, e sempre trouxe muitos ginetes de fora, né? Esse local fica repleto de pessoas, né? E são eventos que duram, às vezes, duram quase uma semana. Então, vem pessoas de todo o Brasil, às vezes também pessoas de outros países, né? E há uma confraternização. É um ambiente assim mais descontraído, muita família. De tudo que vimos, sentimos durante as gravações no Aras das Mangueiras, fica a certeza do poder transformador do cavalo. Aos 71 anos, o vovô Geraldo está cheio de planos. Então é aquela história, você tem um projeto na vida, né? Se você não tem um projeto na vida, a vida fica complicada. E o criador tem o seu, e a alegria de compartilhar com outras pessoas esse paraíso que construiu. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Digita pra gente qual parte tu mais gostou. Vou adorar saber.
É super importante que vocês estejam inscritos no canal. Então eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, nos seguindo também nas redes sociais, Programa Cavalos e Valéria Maciel Oficial. Então é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo episódio. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr! Ram é no grupo Nissul Gala.